Como que eu criei o meu SaaS? Tudo começou com um problema. Eu estava no meio de uma obra, cercado por planilhas confusas e complexas e com muitos papéis impressos. Cada erro custava caro, pois se eu não tivesse feito o meu trabalho corretamente, e esse prejuízo não seria só em dinheiro, mas também em dor de cabeça e retrabalho. E o pior de tudo, dentro de uma obra, tempo. E então eu olhei aquele caos que estava e pensei, poxa, isso aqui deve ter uma solução. Essa não deve ser a melhor maneira de fazer isso. Foi aí que uma ideia começou a surgir. Imagina se tivesse uma plataforma totalmente intuitiva que qualquer um pudesse utilizar sem a necessidade de um especialista e que fosse possível utilizar em um tablet ou um celular. Eu não sabia como, mas sabia que era possível transformar aquela dor em uma solução e que isso provavelmente daria dinheiro. E foi assim que eu criei o ObraCheck. E hoje eu vou te mostrar como uma dor virou um SaaS lucrativo. E mais importante, como você pode transformar dores e problemas em soluções lucrativas. Olá, meu nome é Guilherme Xavier, bem-vindo ao meu canal. E aqui nesse canal falamos sobre negócio, sobre SaaS, sobre no-code, programação, empreendedorismo e muito mais. Então se você já curte esse assunto, já deixa o seu like, inscreva-se no canal para não ficar por fora de nada. E no vídeo de hoje iremos falar como eu transformei uma dor que eu tinha em um SaaS lucrativo. E é lógico, estou falando do aplicativo ObraCheck. Só dando um resumo do vídeo, como que vai ser, para você não perder seu tempo aqui, vamos direto ao assunto, vai ser bem rápido, fique comigo. Eu vou te falar como que foi toda a jornada, como que eu criei o aplicativo, por onde eu comecei, como eu tive essa ideia, como que eu desenvolvi, quanto tempo eu levei para desenvolver, quanto isso me custou, quais plataformas eu utilizei para poder desenvolver e colocar no ar. Qual o diferencial desse aplicativo? Existem outros aplicativos como esse no mercado? E o melhor de tudo, isso dá dinheiro? Vamos começar pela origem, pela ideia. Galera, como que eu tive a ideia de criar esse aplicativo? No começo do vídeo eu dei uma resumida, mas foi bem uma resumida. Eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês, tá legal? Eu trabalhava de estagiário de engenharia civil, então eu trabalhei bastante tempo em obra como estagiário. Na verdade, foi mais ou menos um ano que eu trabalhei. E nesse período, eu ainda estava na faculdade. A maior parte das obras que eu fiquei era obra predial, então era uma obra que tinha uma torre com vários andares. Agora imagine uma obra que tem 20 andares, cada andar tem 6 apartamentos, cada apartamento aí vai ter 5, 6 cômodos, e você precisa fazer vistoria em cada cômodo, em cada serviço. Então, se está subindo lá o serviço de azulejo, eu, estagiário naquela época, teria que verificar todos os azulejos de todos os apartamentos, subindo todo o prédio, para ver se estava sendo feito da forma correta. E na época eu fazia isso no papel. Andava com uma pilha de papel impressa, e conforme a gente ia em cada apartamento tinha seu papel, e lá eu pegava e anotava. O problema era depois organizar essas informações e conseguir extrair um relatório disso, era muito difícil. Então depois a gente mudou para planilhas mais inteligentes, desenvolvi planilhas utilizando Excel mesmo, normal, Power BI também. Funcionou bem legal, foi bem melhor do que ficar no papel. Porém, tinha uma limitação que estava no Excel e ficava meio confuso quando a gente ia replicar isso em outra obra. Então, teria que refazer todas as planilhas e dava uma confusão. E dessa forma, eu tive a ideia de desenvolver um aplicativo onde fizesse isso de forma totalmente intuitiva e fácil de se organizar dentro dele. Sobre a concorrência, existem aplicativos semelhantes desse no mercado, porém são aplicativos altamente complexos de ser utilizado. Eu mesmo já utilizei alguns e achei a interface bem ruim. E são aplicativos bem difíceis de utilizar, são aplicativos que precisa de um setup, precisa de um onboard para você aprender a utilizar. Eu pensei, seria muito mais fácil ter um aplicativo totalmente intuitivo, que a pessoa não precisasse nem de instrução para conseguir usar, e ela facilmente conseguiria usar esse aplicativo. E eu pensei também, o Nubank, por exemplo, o aplicativo deles é tão intuitivo e tão simples de mexer, e ao mesmo tempo é tão complexo, que eu pensei, é isso, sabe? Eu preciso fazer algo que seja totalmente intuitivo e simples de mexer, a interface seja agradável para o usuário, que seja algo fácil e que dê vontade das pessoas criar também. Porque essas vistorias, elas são muito chatas de ser criadas. Então, como que eu estimulo isso na pessoa para ela querer criar gamificação dentro do meu SaaS para estimular as pessoas a querer usar cada vez mais ele? Então, criando conquistas, criando metas para ele bater. Assim como o Duolingo, também me inspirei bastante no Duolingo e eu vou fazer um vídeo mais para frente falando só disso, que tá ficando bem bacana isso. Qual plataforma eu utilizei para fazer esse meu SaaS? Galera,
e eu utilizei a plataforma do Bubble, então eu desenvolvi ele totalmente no Code. Isso me possibilitou fazer ele totalmente mais rápido e eu fiz ele sozinho. Então acredito que se fosse fazer esse aplicativo sozinho, a pessoa teria que manjar muito de muita coisa, teria que ser um full stack e demoraria bastante. Então eu, com pouco conhecimento em programação, pois ainda estou estudando e vou relatar aqui no canal para vocês também, nos próximos vídeos, como que está sendo minha jornada, eu consegui desenvolver ele totalmente em Bubble. Porém, eu não aprendi a usar Bubble desenvolvendo ele. Eu já tinha trabalhado desenvolvendo outros aplicativos do quais eu vendi. Então, como eu já tinha vendido alguns aplicativos, prestando serviço de desenvolvimento no Code, eu já sabia como fazer aquele aplicativo no Bubble. E como eu tinha feito outros aplicativos e tinha errado bastante já em bastante coisas de banco de dados, de interface, eu tinha errado muito já em outros aplicativos que eu fiz, né? O aplicativo ficou bom, os outros. Porém, tem aqueles bugzinhos que fica permanente e depois fica difícil você fazer a manutenção. Então, eu já peguei toda essa experiência que eu tinha e desenvolvi o AbraCheck dentro do Bubble. Eu escolhi o Bubble porque era uma ferramenta que eu tinha mais familiaridade. Não é a melhor ferramenta no Code para se trabalhar hoje. Eu acredito que é a mais barata, é a mais simples de usar. Tem outras melhores como o Flutterflow, que acredito ser muito bom, porque dá para fazer native mobile. Ele tem muito mais função do que o Bubble também. Você tem acesso ao código do aplicativo, caso você queira mudar no código. Porém, eu escolhi o Bubble justamente por ser mais rápido. Como que eu fiz o design desse aplicativo? O design do AbraCheck eu desenvolvi no Figma e depois importei pro Bubble. Na verdade, não importei direto. Tentei importar, mas não veio da forma que eu desejei e eu achei mais rápido começar do zero dentro do Bubble. Então, o Bubble é um aplicativo full stack, você consegue criar tanto o front-end quanto o back-end. Porém, eu prefiro usar o Figma, pois lá a imaginação flui bem melhor, é mais fácil você criar lá e depois você migrar pro Bubble. E foi dessa forma que eu fiz. Antes de eu entrar na faculdade, fazia alguns freelances de design e isso me ajudou muito a conseguir fazer o design com uma interface bonita. E como eu já tinha feito esse trabalho, essa experiência em campo que eu tinha que preencher esses relatórios, eu sabia o que o usuário precisava naquela hora, o que é essencial, o que não era, como que ele iria preencher de uma forma, qual botão ele ia precisar, qual função ele ia precisar, como que ele tinha que se organizar dentro do aplicativo. Então a experiência do usuário eu tinha. E eu juntei a minha experiência de designer com a experiência de usuário que eu já tive e consegui juntar tudo isso no Bubble. Então isso proporcionou um aplicativo muito funcional, muito simples de usar e com uma interface muito bonita. Sobre o banco de dados. O banco de dados eu também utilizei o banco de dados do Bubble, onde foi a parte que mais deu trabalho para ser criado. Literalmente, pois esse aplicativo de FVS teve muitas tabelas e eu desenhei todo o banco de dados no Miro para ficar mais fácil exportar para o Bubble depois. O Miro é um aplicativo onde você consegue criar mapas mentais, então utilizei ele para poder desenhar o banco de dados e depois exportar para o Bubble. Dessa forma ficou muito mais fácil. Porém, no decorrer do aplicativo eu lembrei de várias tabelas que seria importante a gente ter para ficar uma arquitetura melhor e deixar o aplicativo mais leve e utilizando menos relacionamento de tabelas e menos filtros também, porque dessa forma o aplicativo gastaria menos banco de dados e ele me custaria menos. Então seria muito mais fácil eu escalar o aplicativo se eu tivesse arquitetado o banco corretamente. Então eu demorei bastante nessa parte, acredito que eu tenha arquitetado muito bem o banco de dados e eu aprendi o banco de dados fazendo um curso antes de aprender Bubble também sobre SQL e banco de dados. Esse curso que eu fiz me ajudou muito porque se eu não soubesse como relacionar tabelas e como arquitetar as tabelas, fazer relacionamento corretamente, como armazenar esses dados, eu acho que o aplicativo teria uma gambiarra ali no banco de dados e não seria tão eficiente quanto ele é hoje. Então, tudo que eu estudei anteriormente, eu acredito que eu consegui ir encaixando e chegar no produto final, né? Então, eu sabia design, eu sabia banco de dados, depois aprendi Bubble para fazer o aplicativo, tinha a experiência do usuário em campo e consegui criar o aplicativo aqui. Quanto tempo eu levei para poder criar esse aplicativo? Com o Bubble no Code, você consegue desenvolver o aplicativo rápido. Eu vou abrir ele para vocês futuramente. Aproximadamente 4 meses foi o tempo que eu levei para poder desenvolver esse aplicativo. Mas não é um desenvolvimento que ele acaba. Estou falando outras funções que ele tem rastreabilidade de concreto, ficha de verificação de materiais, ficha de verificação de serviço, perfil de obra, perfil de usuário, controle tecnológico de concreto. Então, são mais funções, não são só a função de fazer essas verificações. Porque todas essas funções, ela entra na qualidade de obra. Então, as informações que estão no aplicativo, elas estão de acordo com a ISO para ser válida. Então, se uma construtora usa esse aplicativo, automaticamente, quando o auditor da ISO chegar,
essas informações serão válidas para ele poder gerar a certificação. Eu ainda lanço atualizações nele toda semana. Então toda semana eu pego uma feature nova, faço ela e faço deploy e coloco no ar. Então o aplicativo bruto, para ele poder rodar da forma que ele está rodando, demorou 4 meses, né? Desde a parte da criação do banco de dados, a interface, a colocar ele para teste em uma obra e depois pegar tudo aquilo que deu de bug, de erro, de otimizações, otimizar outras funções dele até chegar na versão que está hoje, demorou aproximadamente 4 a 5 meses. Porém, ele ainda não está 100% completo, então ele vai continuar atualizando, não sei até quando, acho que até há muito tempo, porque tem muita coisa bacana que eu quero colocar que vai facilitar a vida de quem está fazendo as vistorias. Me conte aqui nos comentários quanto tempo você acha que demoraria para fazer um aplicativo desse em código. Lembrando que eu não fiz aplicativo em período integral. E quanto isso me dá de lucro? Ele é um serviço B2B. O que é um serviço B2B? É business to business. Ou seja, eu vendo para outras construtoras. Então, eu não vendo para uma pessoa física. Então, nesse caso, é bem difícil para mim deixar o site no ar, fazer tráfego pago e a construtora entrar lá, ver minha landing page, ver os preços e já pagar R$500 por mês, R$600 por mês para mim, que é mais ou menos o valor da licença dele. Sobre o valor da licença, esse valor pode variar bastante, mas fica aproximadamente entre R$400 e R$800 o valor dessa licença. E lembrando que, se a gente for olhar no mercado, por pegar os principais concorrentes, esse valor está bem abaixo do mercado, praticamente a metade de uma licença. Então, como eu cobro por obra e não por construtora, pode ser que se fechar com uma construtora que tem várias obras, isso acaba sendo muito bom. E dá para negociar um preço muito melhor. E sobre os custos que eu tenho? Se você quer saber sobre os custos, deixa no comentário, eu vou fazer um vídeo sobre quanto custa criar um aplicativo no Code. Vou tentar gravar o mais rápido possível, então já se inscreva-se no canal para não ficar por fora de nada. E para dar aquela força, mande para os 600 amigos mais próximos que você tem o link desse vídeo para ajudar o canal. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o like e tchau!